A história da humanidade é forjada por grandes momentos de glória, assim como momentos de pura crueldade. Esses momentos de terror foram marcados por sangue de milhões de pessoas inocentes, geralmente causadas por algum líder ditador. Desde o início de tudo, existem pessoas que parecem que veio a esse mundo somente com o objetivo de causar dor, desespero, sofrimento e morte. E quanto mais antiga a história, maior o nível de crueldade. Praticamente todas as tragédias que aconteceram até o momento, que levaram à morte de milhões e milhões de pessoas, sempre tinha uma mente maligna por trás de tudo. E por causa dos seus feitos malignos, ficaram marcados na história para sempre como enviados do mal. E seguindo esse pensamento, hoje vamos te lembrar o que acontece quando um tirano desses sobe ao poder. Fizemos uma lista dos 10 homens mais cruéis da história até o momento. Na nossa 10ª posição temos Idi Amin Dada. Filho de uma feiticeira, Idi Amin nasceu no país de Uganda no ano de 1925. A data exata e a cidade ainda é desconhecida. Na sua juventude, se alistou no exército britânico, que dominava esse país na época, e ficava na região central da África. No ano de 1962, Uganda se tornou um país independente, e 4 anos mais tarde, Idi Amin foi escolhido para ser líder do exército e da marinha pelo então presidente Milton Obote. Mas em 1971, ele deu um golpe de estado em Milton Obote e se autoproclamou presidente. Ele ficou no poder entre 1971 a 1979. Nesse período, violou totalmente os direitos humanos e causou uma recessão política e milhares de execuções extrajudiciais e expulsou muitos indianos de Uganda. Estima-se que ele causou a morte de 80.000 a 500.000 pessoas enquanto esteve no poder. Quando ele foi tirado do poder e sentenciado à morte, não demonstrou nenhum tipo de remorso pelas milhares de vidas que tirou e ainda disse que Uganda precisava dele. E na nossa 9ª posição temos Átila, ou Uno, que foi considerado um dos maiores conquistadores do mundo antigo. Era líder de um império que no início se limitava no leste europeu, mas acabou se espalhando rapidamente por todas as partes do continente asiático. No começo era submisso ao Império Romano, mas depois acabou se tornando uma das maiores ameaças de Roma. Ele foi o responsável por modificar toda a geopolítica do Oriente Próximo. Logo ficou conhecido como um brutal assassino inescrupuloso. Átila o Huno foi o grande líder dos hunos entre 434 a 453. O seu reinado tinha uma extensão que ia do rio Ural na Rússia até a Alemanha do Mar Báltico até o rio Danúbio. Átila o Huno era um bárbaro sedento por sangue, viciado em batalhas. O seu grande objetivo era destruir o Império Romano e também todos aqueles que ameaçavam suas ambições. Ele era tão cruel que as pessoas achavam que ele era uma destruição enviada pelos deuses. Matava e torturava com prazer todos que eram considerados como seus inimigos, até mesmo seu próprio povo e até família. Ele matou friamente 2 filhos e um irmão. Na 8ª posição temos Gengis Khan, nascido na beira do rio Orton, filho de um grande chefe que comandou a Mongólia, desde a região de Amur até a Grande Muralha da China. Temujin, como era conhecido inicialmente, se tornou um líder muito cedo, ao suceder seu pai aos 13 anos de idade. Mas até então não tinha conquistado nenhuma vitória militar, até que conseguiu derrotar os Caraiques, no ano de 1203.
Por causa dessa vitória, o povo o coroou como Gengis Khan, que tem o significado de Imperador Universal. O título foi aceito sem nenhuma hesitação. E para se provar digno desse título, ele partiu em uma jornada de conquista que durou 25 anos. E com isso, ele se tornou o grande fundador do famoso Império Mongol, que mais tarde se tornaria o maior e mais temido império da história. Gengis Khan foi ganhando poder e influência, unindo as tribos nômades do Nordeste Asiático. Depois das tribos unificadas, ele começou a invadir e a conquistar grande parte da Eurásia. Foi um guerreiro excepcional e um líder admirado por todos, que mesmo não tendo um grande passado, conseguiu unificar diferentes povos e os governou com uma disciplina militar muito rígida. Na sétima posição temos Pol Pot, nascido em uma pequena vila de pescadores no litoral da Indochina francesa. Pol Pot é conhecido no mundo todo pela crueldade que foi seu governo no Camboja, que durou muito pouco, apenas 4 anos. Ele foi o primeiro-ministro do Camboja, de 1976 a 1979. Enquanto esteve no poder, seu regime comunista radical forçou violentamente a evacuação de cidades e foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas. Ele era a favor do trabalho forçado, estimulava a fome, a pobreza e a tortura, e também execuções. Em apenas 3 anos do seu governo, deixou o país em uma miséria extrema. Seu governo foi extremamente devastador. Ele proibiu praticamente todos os produtos de consumo básico da economia doméstica familiar, com o objetivo de controlar todos os cambojanos. Ele deu início a um grande genocídio. Seu governo só durou 4 anos, mas estima-se que seu regime matou mais de 2 milhões de pessoas, que equivale a 25% da população de cambojanos. Na sexta posição temos Vlad, que nasceu em aproximadamente dezembro de 1431 na Transilvânia, na corte romena. Nesse tempo, havia uma desordem entre a Hungria e o Império Otomano, a atual Turquia, e os conflitos pelo poder eram constantes entre as famílias reais. Quando assumiu o trono, Vlad começou a se vingar dos seus inimigos e ficou conhecido como Vlad, o Empalador, construindo um legado de assassinatos de homens, mulheres e crianças. O empalamento é uma das formas mais terríveis de tortura e morte. A pessoa ainda viva era perfurada com um poste de madeira ou metal, que era colocada nas partes íntimas até sair no pescoço, ombro ou boca. Vlad matou milhares de seus inimigos e desafetos, espetando eles em uma floresta de picos em volta de seu castelo, com uma escrita para seu povo, que o destino deles seria o mesmo se eles não jurassem fidelidade. Ele com certeza foi a fonte de inspiração para o famoso Drácula, o vampiro. Vlad torturou milhares de pessoas, sem se importar se eram mulheres ou crianças, e comia e bebia no meio dos corpos, e chegou a empalar todos os habitantes de uma cidade que somava 20 mil pessoas. E na quinta posição temos Ivan o Terrível. Nascido em 25 de agosto de 1530, foi um czar russo, o primeiro tirano da Rússia a se proclamar de czar, que é o mesmo que imperador, em 1547. E teve um reinado de 37 anos, e ficou conhecido por matar o próprio filho e espancar a nora grávida, fazendo-a abortar. Ele pensava constantemente que todos à sua volta conspiravam contra ele. E com isso Ivan começou uma matança em série de membros do governo, amigos dos seus amigos e até parentes e familiares. Ele já tinha dizimado famílias e vilas inteiras, mesmo sabendo que as vítimas nada tinham feito contra ele. No auge da sua loucura, ele ordenou que fosse construído
muros em volta de uma cidade para impedir que as pessoas fugissem. Com isso, diariamente, os soldados levavam de 500 a 1000 pessoas para serem torturados e mortos na sua frente e de seu filho. E na quarta posição temos Adolf Eichmann, que foi o responsável pela deportação dos judeus para o Holocausto. Nascido na Alemanha, ele foi muito jovem para a Áustria e no ano de 1932 começou a fazer parte do partido nazista austríaco e rapidamente ganhou destaque na organização. Com o final da guerra, ele foi capturado e estava sob responsabilidade dos Estados Unidos. Mas em 1946, com a ajuda de algumas autoridades da Igreja Católica, ele conseguiu fugir e se escondeu na Argentina e só foi capturado novamente em 1960 pelos agentes do Serviço Secreto de Israel, que o levaram de volta para ser julgado pelos crimes que cometeu. Ele foi apontado como o principal organizador do Holocausto e, consequentemente, condenado e enforcado pelo Estado israelense. No período em que ele estava sendo julgado, ele simplesmente disse que a morte de 5 milhões de judeus, na consciência dele, lhe dava enorme satisfação. E na terceira posição temos Leopoldo II, que foi um rei belga que ficou conhecido pela fundação e pela exploração brutal do Estado Livre do Congo. Foi o criador de um projeto privado para poder explorar borracha e marfim na África Central. Esse projeto privado de Leopoldo II custou a vida de mais de 3 milhões de pessoas, por causa dos trabalhos forçados. E isso tudo foi escondido da nação e do resto do mundo, porque ele proibiu estrangeiros de entrar no país. O Congo se tornou uma propriedade pessoal de Leopoldo. Toda a riqueza e os lucros gerados com a exploração e comercialização dos recursos locais iam para o bolso dele. Pesquisadores relatam que, para estabelecer seu domínio, esse rei fez diversas alianças com contrabandistas da região e esteve em guerra com outros, e com isso se tornou o senhor absoluto de toda a região. De todos os ditadores, esse com certeza é o mais famoso de todos, Adolf Hitler, e é o segundo da nossa lista. Hitler foi o principal líder do nazismo na Alemanha e o grande responsável que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial, matando milhões e milhões de pessoas, e também o realizador do Holocausto. Apesar do Holocausto se referir ao genocídio dos judeus, provocado pelos nazistas no ano de 1933 a 1945, que matou mais de 6 milhões de pessoas, outras comunidades sempre sofreram com as atitudes sanguinárias do regime de Hitler. A prisão e a tortura contínua a membros de outras nações praticadas pelos nazistas ficou marcado para sempre na história com sangue. As primeiras vítimas do regime de Hitler foram os poloneses, em seguida os soviéticos, ciganos e prisioneiros de guerra. No início do ano de 1942, os nazistas fizeram um extermínio em massa dos judeus. Cerca de mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas em câmaras de gás. Com a derrota da Alemanha nazista na guerra, Hitler cometeu suicídio, para não ser capturado pelas tropas aliadas. E finalmente, o número 1 da nossa lista, Joseph Stalin, nascido em 1878, era visto como um político revolucionário e tirano. E teve grande destaque por ter participado ativamente da Revolução Bolchevique na Rússia em 1917. Ele se tornou primeiro-ministro da União Soviética em maio de 1941 e usou o poder político da maneira mais cruel da história. Nos anos 30, Stalin deu ordens proposital que mataram milhões de camponeses por assassinato ou por fome. Uma vez se consolidado como governante, Stalin criou um dos regimes mais autoritários da história, conhecido como Stalinismo, que foi um regime que causou a morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Ele perseguiu minorias étnicas que são pagãos, gentios, idólatras e infiéis.
e também opositores do seu regime. E com o tempo ele começou a ficar mais paranoico e começou a ordenar a morte das pessoas que apoiavam seu regime. Então pessoal, é isso aí. Nesse vídeo fizemos um resumo dos 10 ditadores mais temidos da história. Se você conhecia todos eles ou acha que faltou algum, nos conte nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal.